e que eu diminua. É isso que eu peço a Deus agora. Que cresçamos na graça e no conhecimento, mas que a gente possa diminuir na soberba, no que a gente pensa que somos, no que pensamos que podemos ser, que na realidade hoje estamos aqui pela graça de Deus. Amém? Podemos assentar. Também queria compartilhar com os irmãos uma bênção especial que Deus me deu, que é minha esposa, minha filha Débora. Bênção que Deus me deu. E vocês sabem que Deus muda a visão das pessoas, né? E quando ela me viu, ela viu assim: opa, parece com o Brad Pitt. Mistério de Deus. Amém? Irmãos, na verdade, o que eu quero compartilhar da parte de Deus com vocês é uma coisa que tem acontecido muito nos nossos últimos dias. Temos sido muitos bombardeados com influências. Você se acha uma pessoa influenciável? Irmão Luiz, se acha influenciável? Pastor, se acha influenciável? Nós, seres humanos, somos influenciáveis. E isso não é um ponto fraco do ser humano. Graças a Deus, porque somos influenciáveis. Porque se não tivéssemos da parte de Deus essa disposição de receber influência, tanto do mal como do bem, não estaríamos aqui. Seríamos robôs. E não somos robôs de Deus. Amém? Eu peço aos irmãos que vamos dar um passeio na palavra de Deus. Romanos 12, verso 2. Porque eu ouço dizer aí que o crente que não tem a mente aberta, que não aceita certos modismos, é quadrado, é burro e está 30, 40 anos atrás. Mas eu quero pedir da parte de Deus, não da minha vontade, não da minha força, para que Deus possa me usar nesse momento para entender o porquê de tanto modismo, de tanta influência que não tem sido benéfica para o povo de Deus. Uma das grandes influências que estão bombardeando o povo de Deus é a cerveja sem álcool. A cerveja sem álcool foi feita para o ímpio? Não. Foi feita para pegar fatia do povo que diz não ao álcool. Quem é esse povo? Somos nós. Na verdade, irmão, nós temos sido bombardeados pela mídia, pelo mundo em si, e isso é normal. Isso é normal e isso vai piorar. O senador Magno Malta, quem conhece ele? Está numa luta junto com vários políticos evangélicos contra a pedofilia na TV, na internet. Foram cancelados mais de 30 mil sites, 30 mil contas do Orkut que continham conteúdos de pedofilia. Porque foi assim também que se infiltrou e que o mundo aceitou a questão do pecado do homossexualismo. Então temos que ter direção de Deus para entender qual é a influência de Deus e qual é a influência do maligno, que ela vem disfarçada. Todos já achamos a palavra? Amém. Olha, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, diga, experimenteis, qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Temos, irmãos, é que ter liberdade no coração, inteligência não humana, mas a inteligência em Deus, que podemos ser influenciados por Deus e também podemos ser influenciados por esse lodo que está aí fora. E que aos nossos olhos às vezes pode ter um certo teor de sabedoria, mas é terrena e demoníaca. Isso eu posso afirmar diante da palavra de Deus. Os irmãos não precisam abrir outro versículo, eu vou lendo, amém? Se quiserem ler também, fiquem à vontade. Na verdade,
irmãos, eu estava falando se somos influenciados ou não. Na verdade, somos influenciados. Eu fui influenciado há quase mais ou menos 15 anos atrás. Eu era DJ no Rio de Janeiro. E era eu e mais 3 irmãos. 3 irmãos, né? Eu era DJ. E gostava muito, né? E aquele movimento, né? Que tem lá, movimento funk. Que funk significa terror. Você viu onde eu estava, né? Tinha 3 amigos meus. Jorge, Jonatas e eu, Jefferson. A equipe JJJ. Só que eu tive que passar para a equipe J de Jesus. E era plano de Deus que isso acontecesse na minha vida. Uma certa vez, pela influência de um irmão chamado Adriano, que sempre pregava, sempre me evangelizava, e aí que meus ouvidos espirituais ainda estavam tampados, eu não ouvia. Mas a palavra de Deus, irmãos, não volta vazia. Não volta vazia. Eu não dava a devida atenção, mas ela ia lá, juntas, medulas, e aonde nenhuma palavra pode ir, e já estava germinando no meu coração. Então não devemos nunca desistir daquele irmão que eu profetizo como irmão, porque essa igreja, sabe, vai receber novos irmãos. A nossa igreja vai receber novos irmãos. E a tendência, irmãos, aquelas pessoas que a gente acha que Deus não está operando, que quando a gente diz a palavra, a gente recebe até palavras de baixo calão, e temos que ter sabedoria e entendermos que não é a pessoa que está falando, é o inimigo que está usando aquela pessoa, para que a gente não possa desanimar. Porque comigo foi assim: se o irmão Adriano tivesse desanimado, eu não estaria aqui. Amém? Amém. Mas Deus levantou ele e falou: não, vai pregar para ele. Vai pregar para ele. Eu falei: que nada, rapaz, eu vou para a escola de samba. Eu vou lá para o funk, eu vou lá arrumar a minha tenda de DJ. Mas tudo tem um plano de Deus. Tudo tem um plano de Deus. Eu preparei a última festa que não se concretizou, e para a glória de Deus não se concretizou. E nessa festa eu saí distribuindo os convites para poder vender. Alguém conhece aqui um morro chamado lá no Rio de Janeiro, Morro do Dendê? É um lugar muito tranquilo, para não dizer o contrário. Mas na verdade eu saí naquele local e fui vendendo os convites. Em determinado local, num beco, eu fui vender a uma pessoa e tinham 2 bandidos, né? E um desses bandidos tentou me agredir. E eu sabia que eles queriam confusão. Eu não quis briga, não quis confusão. Um deles tentou me bater, eu me esquivei e empurrei ele para ele sair perto de mim. Foi estopim. Mas graças a Deus por esse estopim. Sabe por quê, irmão? Porque desse estopim ele falou para os outros bandidos. E esses outros bandidos vieram na porta da minha casa. Era mais ou menos só, eu não sei se dá para enfrentar uns 30, né? Nem sou mais assim, 30 anos. Mas era plano de Deus, gente. Era plano de Deus. E eu fiquei mais ou menos uns 15 dias sem poder botar o pé fora de casa. E esse irmão Adriano, ele era polícia do exército. Ele ficou sabendo dessa situação e falou para mim: Deus te manda sair. Deus te manda sair. E você vai passar na rua deles hoje. Eu não entendia da vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que o querer e o realizar vem de Deus. E foi assim, Deus começou a me empurrar. Eu recebi a influência divina a partir desse momento. E lá vai eu. Estou andando, mas, para me precaver, arrumei os meus 2 companheiros de equipe. Jorge foi desse lado e Jonatas desse lado. Quando passamos na rua, onde tinha